sentiu que para realizar alguma tarefa você demanda muito tempo, você procrastina? Ou você é daquelas assim que você entra na cozinha para pegar um negócio, para no meio do caminho, fala: "O que eu vim fazer aqui?" Ou então aquela ansiedade do nada, que você nem sabe por que você tá tão ansiosa, tão ansioso, mas você sabe que você tá. Sabe aquela coisa que vai passando o tempo e você fala assim: "Cara, eu tô ficando velha, a minha memória não funciona mais." Pois é, a gente achava até então que isso era só coisa da idade, que isso acontecia, mas eu andei lendo por aí e acabei descobrindo que isso pode sim ser sintoma de TDAH. Pois é. E para falar sobre isso e outras coisitas mais relacionadas ao assunto que realmente me parece estar em voga no momento, infelizmente, ou felizmente, sei lá, eu trouxe aqui uma convidada muito especial, uma neurocientista, a Larissa Galli. Larissa Galli, bom dia. Bom dia, Dá um bom Débora. dia lá para os nossos telespectadores. Telespectadores, eu posso falar isso em pleno século XXI? Tem ainda, né? Tem ainda. Bom dia, muito obrigado pelo convite. Seja sempre bem-vinda, Larissa. Muito obrigada de verdade. O TDAH, ele realmente tem que ser bem discutido. Tem, né? Tem. Você sabe que, gente, o TDAH é uma coisa, eu não sei, parece que agora veio à tona os casos. Antigamente tudo era, você só é desligada, desfocada, desatenta, ou muito focada em alguma coisa, e não sei o quê. E o TDAH surgiu na minha vida por causa da minha filha. Agora, os professores da escola descobriram, suspeitaram do TDAH dela, me ligaram, falaram: "Mãe, Maria tá com sintomas assim, assim, assado, leva na psicóloga." Fiz os exames que tinha que fazer, aqueles diagnósticos, né? Sim. E descobrimos que ela realmente tem TDAH. E aí eu comecei a pesquisar um pouco sobre isso. Na verdade, preciso pesquisar bem mais, porque é muito mais complexo do que eu imaginei. E eu me assustei muito, Larissa. Eu queria falar sobre isso com você, porque eu acho que não só para mim, mas como para a maioria das pessoas, eu sempre achei que o TDAH fosse somente ou déficit de atenção ou hiperfoco. Com a Maria, eu descobri que esse problema de um ou de outro pode ocasionar problemas emocionais gravíssimos, levando até tirar a própria vida. A depressão. Isso me deixou muito preocupada. Me fala um pouquinho sobre esses sintomas do TDAH e o que isso pode causar na vida da pessoa. Bom, os sintomas do TDAH, as pessoas elas associam ao déficit de atenção, a pessoa muito esquecida, e hiperatividade, a pessoa que não consegue parar quieto. Né? Só que o TDAH ele pode desenvolver uma falta de memória que é ocasionada exatamente pela quantidade de pensamento. Então, a todo momento nós estamos pensando em muitas coisas ao mesmo tempo, e quando você vai realizar alguma atividade, você chega lá e fala: "Mas o que eu estava fazendo?" Por quê? Porque aquele pensamento se perdeu no meio dos outros. A hiperatividade, nem todas as pessoas têm a hiperatividade. Tem algumas pessoas que são TDA. Né? Então, TDA e TDAH, explica aí. Isso, tem o TDA e o TDAH, que é déficit de atenção e não tem hiperatividade. E tem o que é hiperativo, né? Porque acham que é aquela pessoa que vai subir nas paredes, que não vai. Não. A hiperatividade, por exemplo, eu sou TDAH. Então, eu desenvolvi um comportamento onde eu ficar quieta aqui na cadeira é complicado. Você se mexe muito? Eu me mexo muito, eu quero olhar para todos os lados, a perna fica mexendo, eu fico gesticulando, então eu já cruzo a perna aqui, porque eu sei que esse modelo de postura já me dá uma... É porque você tem já o autoconhecimento, já, me dá uma travada. Mas por que você citou, por exemplo, da depressão, de vir a cometer suicídio? Por quê? Porque as pessoas não estão preparadas para quem tem o TDAH. E normalmente nós achamos que nós somos excluídos, né? Que nós não somos participantes daquele meio. Aí, se você conversa com pessoas que têm TDAH, a bateria social é baixa. O que é isso? Não gosta muito de socialização, que pode até ser confundido com autismo. Então, é necessário falar-se mais sobre o TDAH, até para que o diagnóstico chegue mais rápido.
Eu descobri o TDAH há mais de um ano, mas até então eu passei a minha infância inteira diagnosticada errado, tomando remédio errado, porque não se falava. Já dizia que você tinha o quê? Disritmia cerebral. Caramba! Que é relacionada à epilepsia. Mas como assim? Quais os sintomas que fizeram os médicos achar que você tinha disritmia cerebral? Eu era muito esquecida, eu tinha estresse mental, eu desmaiava quando eu estava num grau por exemplo, era época escolar, né? Eu tinha 9 anos. Então, eu entrava em semana de prova, eu parava, eu bloqueava. Então, eu tinha crises, né, de pânico, às vezes eu não queria ir para a escola e simplesmente apagava. Naquela época, eu lembro que eu fiz um tratamento com neurologista. E não se falava tanto de TDAH. Hoje eu tenho 44 anos. Eu acho que não se falava de TDAH. Não, né? Começou há pouco tempo, né? Eu digo 10 anos, e isso é muito novo, né? E agora, depois de adulta, eu achando assim, meu Deus, não pode. Eu sou muito esquecida, eu penso num monte de coisa ao mesmo tempo, eu começo e não termino, eu esqueço chave, eu esqueço celular. Quem se identifica? Quem se identifica? Hoje em dia, mas todo mundo achava que era excesso de informação, porque hoje nós estamos condicionados a esse excesso de informação rápida. A internet trouxe isso para nós. E isso não deixa o cérebro preguiçoso? Não corre um risco de se, como eu posso falar, das pessoas, dos médicos, dos especialistas até, confundirem TDAH com simplesmente esse excesso de informação, essa falta de treinar o cérebro, às vezes nem é TDAH? Sim, a maioria das pessoas, quando escuta eu falando quais são os sintomas do TDAH, já vira para mim e fala, eu tenho isso. Eu falei, então vamos investigar. Tanto que eu desenvolvo dentro das minhas redes sociais um pré-teste, que é totalmente gratuito, onde a pessoa já vai começar a analisar se ela tem. Se ela tiver, a gente dá o próximo passo. Né? Por quê? Porque hoje em dia todo mundo acha que tem. Porém, eu começo assim, como é a sua rotina? Eu sou neurocientista do comportamento, então eu quero saber como é a sua rotina. Se a pessoa fala, olha, não tenho paciência, não consigo ler um livro, durmo 4 horas por noite, me alimento mal, eu falei, não, é TDAH, calma. É o quê? Falta de organização na rotina. Falta de rotina. Isso é muito importante, até porque é muito fácil você colocar a culpa numa doença, né? Ou num estado. Porque o TDAH não é uma doença, é um estado, né? Ela é um transtorno. Que não tem cura. Transtorno mental. Isso. E é muito fácil você colocar a culpa da sua procrastinação ou da sua falta de organização, da sua desorganização mental num transtorno. É fácil. E daí você tira de si essa responsabilidade. Então, a gente precisa ter esse parâmetro, né? Eu te dar um exemplo, a gente estava conversando sobre isso, o TDAH veio na minha vida por causa da minha filha. Até então eu não sabia. E a gente está tendo esse cuidado com ela, porque quando ela soube que ela tinha isso, ela mesma está usando a desculpa, ela tem 11 anos, da procrastinação dela, da preguiça dela. Eu tenho TDAH. Então a gente, imagina você pegar uma criança de 11 anos e tentar explicar e tentar trabalhar isso, é bem difícil, né? Muito. Uma coisa até para pais de crianças com TDAH, e isso é muito importante que vocês entendam, e Larissa vai me ajudar aqui. No caso da Maria, o que a gente percebe é que ela tem o lado emocional dela ativou demais. Então a Maria é uma criança que, se você chamar ela de feia, ela vai remoer aquilo até o último grau. Então a autoestima dela, apesar de ela ser linda, a autoestima dela é baixa. Então a gente cuida muito o tempo todo. E eu tô numa situação que eu acredito que vários pais também, como educar a criança, porque no caso da Maria, desperta nela uma ansiedade muito forte, né? E aí a gente não sabe como separar, qual é a barreira do entender e do passar a mão na cabeça e deseducar. Você tá me entendendo? Sim. Que conselho você dá para pais como eu, que estão dessa incógnita de criação de filhos, assim? Porque eu sempre imagina, eu sou uma mãe extremamente rígida, eu já perdi amizades de outras mães
pela minha maneira de criar minha filha, porque eu sou daquelas assim que até 5 anos não comia porcaria. E aí as mães de miojo brigavam comigo, porque é mais fácil você acusar o outro daquilo que você não faz, né? Exatamente. E eu falei, o problema é seu, a minha filha, enquanto tiver em desenvolvimento, não vai comer porcaria, não comia mesmo, tinha hora pra dormir, tinha rotina, né? E eu tô nessa, assim, eu acho que muitas mães também, essa incógnita de como saber entender. O TDAH, há indícios de que são pessoas extremamente inteligentes, mas precisam de uma organização realmente mental, né? Então, tem pessoas que acham que nós não temos sentimentos exatamente porque ligamos para muita coisa e não ligamos para absolutamente nada. Então, às vezes você esquece data de aniversário, você chega, nem cumprimenta, mas é porque na sua cabeça você já cumprimentou. Eu tô achando que vou fazer o teste. Aí eu vou te falar uma coisa que é muito importante até, e vou pegar o gancho da sua filha. O TDAH é genético e hereditário. A psicóloga me falou. Ele não tem como não ser genético. Então é interessante investigar. O meu marido jura de pé junto que eu tenho TDAH. Pode ser. Tá? Eu já falei que eu sou meio lerda, não tem jeito não. Quando eu descobri, olhei para os meus filhos e falei, um de vocês tem. E comecei a olhar e falei, tem, né? Então a gente vai passar por esse processo de investigação, porque meus filhos também já são adultos. Mas o que acontece nesse... Lembra que eu falei sobre a bateria social, sobre você se sentir excluído? Eu sou muito bonita perante aos olhos de quem? De quem eu quero ser aceita? Ou perante aos olhos dos meus pais? Nessa idade de 11 a 19 anos, 20 anos, eu quero ser aceita pelo meu núcleo ali de ambiente, né? Então é a hora que os adolescentes, eles se... Solta minha mão, deixa eu andar, né? Então, quando você fala assim, olha, eu conheço, já vi, né, a Maria, e o autoconhecimento, seja para quem tem ou para quem não tem, tudo a gente começa por ali. Porque até quando você tem crise de ansiedade, e eu trabalho bastante com pessoas com ansiedade, se você não buscar o autoconhecimento, saber os seus limites, até onde você consegue ir, falar não e sim, se permitir, tudo vai te afetar emocionalmente de uma forma muito pesada. E como é que você faz uma criança de 9, 10, 11 anos de idade, nem entrou na adolescência ainda não tem essa capacidade de ela tá se descobrindo. Acompanhar. Como que faz? Levar para ela essa segurança que ela não tem nenhuma, meu corpo é feio. E eu percebi que o bullying rola muito mais fácil, porque ele, no caso da minha filha, como tudo que ela sente é muito exacerbado, eu chamo ela de feia pra ela que ela é o fim do mundo. Então, e criança nessa fase é malina, né? Sim. Menino nessa fase é um terror, eles pegam mesmo no pé. E como que a gente faz, a gente que é mãe, para pegar essas crianças e dizer, não é bem assim? Olha, eu falo que a fase da adolescência é a fase que eu mais gosto. Sério? Sério. Todo mundo me apavora com essa fase. Eu amo trabalhar com adolescente. Não é que eu não gosto, mas eu prefiro trabalhar com adolescente do que com adulto. Exatamente por isso. Eu trabalhava com adolescente há 2 anos, antes de vir embora. E o adolescente, ele busca a afirmação. Sim, o tempo todo, né? Ao tempo todo. Porém, você não quando você, como mãe, você chega nele e fala assim, não é assim, olha só e tal, ele não tá te escutando. Não. E o TDAH é assim, ó, você tá falando e tá lá na cabeça dele. Alguém mexendo a boca do lado, né? E tipo... E aí? O que ela gosta? O que ela realmente gosta? Traz ela. Tenta entender o que o seu filho, isso daí vai para todas as mães e pais que estão assistindo. Esses dias eu conversando com uma pessoa, eu falei para ele, o que ele gosta? Gamer. Então você vai se interagir, entender de gamer e vai jogar com ele. Por quê? Vamos lá, eu sou mãe, né? Hoje eu sou avó.
E eu modifiquei a minha maneira de pensar exatamente quando eu vi que existia uma necessidade muito grande Sim. de trazer os meus filhos para mim. Porque eu sou responsável por eles. E aí a maioria dos pais, se você me permite, querem entender os filhos, mas não querem participar daquilo que o filho gosta. Por isso que eu falo que é uma responsabilidade muito grande ser pai e mãe hoje em dia. Porque você vai mudar a sua vida, não é adaptar seu filho na sua vida. É o contrário. Então, o que ela gosta? Ah, eu gosto de balé. Então, vamos, entra junto. Vamos lá, ó. Terça e quinta a gente vai fazer balé e eu vou junto com você. Mãe, que mico. Não, eu quero participar junto com você. Ah, não deixa. Ela faz balé na escola, né? Eu não posso nem entrar. Eu nem tô falando, assim, alguma coisa aleatória. Então, por quê? Vai ter alguma coisa que você consegue desenvolver dentro de casa, mas você precisa saber quem é seu filho. Porque nessa fase eles vão omitir muitas informações porque eles não confiam. Porque normalmente nós somos aqueles pais que falam assim, se você fizer isso, você já sabe que vai sobrar para você. E nós temos que ser aquele pai que fala assim, filha, se você precisar de ajuda, eu posso te ajudar, né? Você sabe que eu tive você falou em confiar, eu tive uma conversa com ela quando ela teve uma crise muito forte de ansiedade, eu quero falar sobre ansiedade com você também. E aí no carro, parei, conversei com ela, falei, filha, o que tá acontecendo? Conversa com a mamãe, né? E aí ela desabafou e foi quando foi numa crise muito forte que ela teve que eu descobri que o problema dela é um pouco mais grave do que a gente imaginava. Inclusive, a gente está estudando a possibilidade do autismo, né? E ela disse pra mim assim, eu não confio em ninguém. Você falou em confiança? Sim. Eu não confio em ninguém, só você e no papai. Mas você é muito braba, você me exige muito, né? Aí eu conversei com ela, falei, a mamãe exigia muito, porque a mamãe não sabia que você tinha o TDAH e que você via as coisas de uma maneira diferente. Então é muito importante o pai, ter essa sensibilidade, né? Sim. De você escutar. E isso que você falou de confiança, parece que realmente eles não confiam. Não. O TDAH não confia em ninguém. Não, ele é excluído. Por se sentir excluído sempre. Sim, eu passei a minha vida me perguntando por que ninguém me aceita no meio do grupinho deles. Aí eu comecei a ver, eu sou a que interrompe, eu sou a que pensa mais rápido e quer falar. A gente tem dentro de nós aquele pensamento e aquele sentimento de vai, anda logo. Tá demorando para explicar isso daí. Você não consegue, você não tem paciência. A gente não tem, e isso isso é uma exclusão social. As pessoas não querem você ali. Ai, lá vem a arrogante, lá porque vem você a não prepotente. sabe se controlar também. Exato. A gente não se controla. Eu leio uma página eu não sei como que eu faço isso, mas eu leio em 3 segundos, eu li a página. É o que eu coloquei ontem, né, até na minha rede social. Você leva 5 horas para entrar no hiperfoco para resolver em 30 minutos. Aí você tem aquela sensação de que você é uma fraude. Por quê? Eu demorei anos para me encontrar e quando eu me encontrei, eu fiz 2 pós-graduações em 18 meses. Que até os meus filhos olharam para mim e falaram assim, você eliminou matéria? Né? Eu falei, não, eu só estudei. E você sente uma coisa que eu sinto muito, assim, você tá no hiperfoco. Se alguém te tirar do hiperfoco, você não consegue voltar. Não volta. É uma coisa muito louca. Eu fiz logo quando eu cheguei aqui vim trabalhar aqui na empresa. Olha, essa história é muito clara de TDAH. Depois que eu tive Covid, a minha memória ficou péssima, né? E eu sempre fui muito boa de números. E botei uma planilha financeira de fluxo de caixa, para o ano inteiro. A planilha estava linda, eu estava super orgulhosa. Alimentei toda a planilha, eu estava seguindo a rotina. Chega de manhã, eu sou uma pessoa que eu preciso da rotina correta. De repente, a planilha bugou. Pá! Quando a planilha bugou, eu demorei mais de 15 dias para poder entender para que lado que eu não consegui. E eu sabia dentro de mim, e eu sei dentro de mim, que era só eu voltar e colocar um número e começar de novo. Mas eu não consigo. E para explicar isso, eu digo, calma. O meu cérebro, hoje com 47 anos, eu entendo. O meu cérebro, ele vai voltar.
no horário dele, no jeito dele. E eu não consegui voltar para aquela planilha. Eu tive que começar uma outra, do meu jeito, com outro pensamento e começar tudo de novo. Bem-vinda! É muito doido. Eu perdi a planilha, uma super planilha. Eu não consegui voltar para ela. Tudo que se me tirar daquele hiperfoco, eu não volto mais. Você perdeu o interesse, acabou. E bloqueia. Né? Relacionamento, a gente tem uma dificuldade muito grande. Não volta. Acabou, não volta. Acabou, e tipo, você nunca nem fez parte da minha vida. Não fez parte da minha vida. Pessoas, isso é uma coisa que é assim, e sempre foi assim. Acabou. Pior que é verdade. Você não volta mais. Não, faz sentido. Não faz sentido, não faz mais parte da sua vida. Não é que a gente é fria, a gente não, eu pelo menos, acabou. Eu não vou ficar... Acabou, segue o fluxo. Isso. Eu acho que esse é o lado bom do TDAH. Sofre menos. Sofre. E eu comecei a perguntar sobre isso, né? Hoje, sabendo, conversando com meu pai, eu lembro perfeitamente quando saiu o laudo, né? Isso há pouco tempo. O ano passado, eu falei, pai, eu tenho TDAH. Ele, o que é isso? Meu pai tem 80 anos. O que é isso? Eu falei, é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu tenho... Por isso que eu não paro quieta, por isso que eu desisto muito fácil das coisas, por isso que talvez eu nunca tenha dado certo em nada, não tenho memória, tudo. A única coisa... Olha só, a inocência do meu pai. Gente, eu sou apaixonada por esse cara. Ele virou pra mim e falou... por isso que você nunca deu conta de levar o piano a sério? Você não lembrava? Do piano. Porque eu era musicista. E chegava nos concertos, eu não ia, porque eu mentia pra minha mãe. Você bloqueava? Eu bloqueava, eu entrava lá na frente, eu estudava o ano inteiro. Como que eu vou lembrar de 20 partituras? Como que eu vou tocar isso? Daí que eu passava mal, eu falava que eu estava doente, eu desligava o telefone de casa para minha mãe não receber o telefonema do conservatório para falar a data do... E o meu pai puxou lá atrás, ele falou, por isso que você nunca conseguiu levar o piano para frente? Nossa, você nunca vai ser música. Eu falei, verdade, eu não consigo decorar uma música. Se a música estiver tocando, eu canto junto. Se não... Você não decora. Agora, quando é algo que eu gosto... Igual a neurociências, eu não preciso ler. Eu resumo, escuto, acabou. Acabou. Você entende tudo. Tudo. Tanto... É muito... O hiperfoco. Por quê? O hiperfoco do TDAH, por isso que é importante você saber o que sua filha gosta. Porque o hiperfoco do TDAH, ele só é em coisa que ele gosta. E você tem que respeitar. Por quê? Porque se ele sair daquele hiperfoco, ele não vai voltar. Eu às vezes compro um curso de alguma coisa que eu quero e eu falo, eu tenho que assistir nesse dia porque depois fica lá, eu já gastei horrores de curso que eu nem abri. Daí o que eu faço? Eu procuro resumo, estudo o resumo, faço a prova e é onde eu me sinto... Fácil. É onde eu me sinto uma fraude. Falo, gente, eu sou uma fraude? Por que tem gente que leva 6 meses e eu meia hora? Exatamente, e esse é o lado bom. E sabe o que está sendo interessante essa conversa? É porque a gente está mostrando que existe uma grande solução para esse problema. É que as pessoas precisam, os pais principalmente, precisam entender que não é uma doença e que a maioria dos TDAHs tem uma inteligência em algum ponto muito maior. E por isso que você precisa conhecer seu filho, né? Exato. Para saber onde é. A gente tá nessa luta com a Maria. A gente percebeu, assim, que na conversa com os professores. Gente, eu tô trazendo a minha filha porque é o meu mapa de mundo. Então, né? E eu espero que outros pais se identifiquem com isso também. Porque... E ache o seu ponto D com seus filhos e com você mesma, né? Sim. Eu e o Og, a gente tem observado muito a Maria para entender... para que lado ela vai. A gente já sabe que aquela cobrança de escola, de nota boa em tudo, não dá. Maria não consegue. Eu sentei com ela para estudar história, e eu adoro história. E eu lia, e eu explicava, e ela olhava para mim e dizia assim, mãe, não tô entendendo nada. Mãe, o que você falou há 5 minutos atrás? Eu não lembro mais. Sim, não lembro. Aí, se fosse antes do diagnóstico, eu já tinha dado um esporro nela. Você tem que estudar. Sabe? Então, eu passei... olha, quando caiu a minha ficha, assim, quando eu descobri, eu tive que fazer
um exame de autoconsciência muito forte para não me sentir culpada. Porque eu não tenho culpa, eu não sabia. Eu estava sendo uma mãe rígida, né? Sim. Com estudo, nota alta, acima de 8, bababá, bababá, bababá. Tadinha da Maria, sabe? Então, assim, você realmente... É tão importante para o filho quanto para a mãe conhecer, né? E ele vai desenvolver se procurar ajuda correta, o acompanhamento correto. Por quê? Quando eu descobri que eu tinha TDAH, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, peraí, eu já sou neurocientista, eu vou juntar todas as informações e eu vou desenvolver um comportamento positivo comigo. Então, eu mudei, eu não falo 360, mas 180 de uma forma que eu comecei a usar aquilo a meu favor. Então, eu sempre fui uma pessoa média 7. C, na minha época era C, né? Nossa. E filha de professora. Então, você imagina. A cobrança. Mas todo ano eu ficava de recuperação. Se eu tivesse descoberto naquela época, a pressão seria menor, porque eu me achava um fracasso. Falava, meu Deus, todo ano de recuperação. Só que eu descobri que, hoje, né? Olha só como que é interessante. Eu ficava sempre de recuperação de biologia e física. Biologia e física, mas eu era craque em português, redação e história. Eu potencializei isso. Quando eu comecei a estudar, né, o comportamento, o cérebro, tal, eu sou formada em administração e direito, mas não gostava de exercer. Daí eu fiz a transição de carreira. Hoje eu entrei em biomedicina. Eu era péssima em biologia. E hoje eu faço biomedicina. Por quê? Porque eu quero descobrir como potencializar o nosso corpo através do que a biomedicina tem para mim, suplementação e controle de nutrientes cerebrais. Caramba. Então, ontem conversando, eu falei... a gente estava num grupo, né, de família. Aí falou assim, você quer mexer com estética? Porque a pessoa já... Não. Mas biomedicina não é aquele que vai pro laboratório para ficar... mas também não quero isso. Eu quero tal coisa assim, assim, assim. E 4 anos é muito tempo. Então, eu já entrei em uma faculdade que eu posso adiantar as matérias para ir já fazendo o que eu preciso, porque eu já tenho uma formação de base. Né? Então, quando você potencializa isso, você desenvolve uma capacidade de desenvolvimento intelectual e comportamental extremamente potente. Só que primeiro eu tive que me descobrir. Primeiro eu tive que descobrir o que eu gostava e por que eu gostava. Então, essa é a parte mais complicada. Porém, para os adolescentes, se você me permite, eu falo que é um protocolo que eu levei meses para poder desenvolver. Se você mudar o comportamento da sua família dentro do ambiente que ela está, ela se autodesenvolve. Mas isso daí não é ela. São os pais. São as pessoas pertencentes ao comportamento. Como que a gente consegue entender qual o comportamento correto a seguir? Primeiro, uma pessoa TDAH, ela tem uma linha, né, genética. Então, isso daí vai fazer bem para todo mundo. Hoje, eu trabalho com a alimentação junto ao TDAH. Então, nós temos o desenvolvimento de rotina, que eu chamo de roteirização, a suplementação alimentar e a regulação de ciclo circadiano. Só aí você já... O que é regulação de ciclo circadiano? Traduz, mulher. A regulação de ciclo circadiano, ela é as 24 horas que você vive. É o que está dentro do seu organismo, da sua fisiologia, dentro das 24 horas que você tem. Ciclo circadiano. Né? Então, assim, para quem me acompanha, sabe que todo dia de manhã eu acordo com um copo de água e vou me expor ao sol. Só tomo café depois de 60 minutos. Como comidas não de dietas que são low carb, nada disso, mas comidas, alimentos que suplementam magnésio, zinco, iodo, independente se é proteína. Por quê? Porque eu preciso de alimentação cerebral, não só alimentação física. Passou das 10, não toca meu telefone porque eu estou dormindo. Mas todos os dias sim? Seu cérebro não sabe o que é sábado e domingo. Então, para um adolescente, nós, adultos, temos que dormir de 7 a 8 horas.
8 horas, tá? O adolescente, você tem que ver como que é a regulação dele, exatamente porque ele às vezes tem que dormir 10. A escola mata essa regulação. Por quê? Você sabia que o indivíduo não foi feito para... Na adolescência, ele não foi feito para acordar 6 horas da manhã. Esse indivíduo, ele foi feito, programado para acordar das 8 em diante. Então, isso daí fala assim, nossa, mas eu só acordo depois das 9. Sim. Por quê? Porque a sua fisiologia, ela já foi preparada para aquilo. Então, o ciclo circadiano são as 24 horas do seu dia. Como você se alimenta, como você se comporta, como você regula. Neuroplasticidade, quanto que de envolvimento com alguma técnica nova, alguma habilidade nova eu estou me comprometendo para poder dominar. Eu falo que é dominar, mas é você produzir gestão cerebral, porque daí você também vai aprender a gerir as suas emoções. Exposição a um estresse. Então, as pessoas elas falam muito sobre banho gelado, mas não sabem para que serve. Para que serve? Exposição ao estresse com tempo determinado. Então, você começa a trabalhar o seu cérebro para aprender que vai acabar. Eu estou ali naquele desconforto, dá eu não estou gostando. Tá doida? Não, aí eu quero... Não precisa, mas se a gente entra até no controle de ansiedade, um protocolo de controle de ansiedade, eu indico, por quê? 3 minutos. Se você não consegue controlar uma água fria batendo no seu corpo, como que você vai controlar a reação que você vai ter com uma pessoa te xingando? Vamos falar mais sobre ansiedade. Ansiedade é uma boa característica, né, do TDAH. Sim, uma boa característica. As crianças hoje em dia estão sofrendo muito de ansiedade. Muito. Eu nunca vi um negócio desse. Uma coisa impressionante. Muita informação. Muita informação. Muito rápido. Aí as pessoas querem que você tenha um senso de resposta imediatista. E às vezes você tá perdido ali. Você não sabe o que está acontecendo. Você tem algumas técnicas boas para melhorar essa ansiedade extrema? Que você pode... Primeiro, autoconhecimento. Débora, tudo autoconhecimento. Mas como faz um autoconhecimento uma criança, gente? Um adolescente, como faz? Exatamente, eu preciso saber o que... Vou te dar uma dica. Chega para Maria e fala assim, 3 pessoas que você gosta na internet hoje, que você admira pra caramba. 3. E ela vai te mostrar essas 3 pessoas. E vá atrás dessas 3 pessoas, saber o porquê que ela admira, o que essas pessoas fazem, quem são elas, e começa a ver até a linguagem. Tá? Não que você vai transferir, mas você já vai começar a entender seu filho um pouco melhor. Tá? Então, isso é um exercício para adolescente. Sempre quando eles vêm comigo, e aí, o que você gosta? Né? Antes de eu vir embora para Campo Grande, eu tinha uma clínica e eu atendia muito adolescentes. São mais de 600 adolescentes. Caramba. E eles, o que você gosta? Não, eu gosto de ficar na minha e tal. Mas você não gosta de nada? Ah, eu gosto de gamer. Quem que é os caras do gamer? Ah, fulano, beltrano, manda aí pra mim, deixa eu ver. Na próxima sessão eu já tava sabendo quem que era e a gente não conversava sobre terapia. Conversava sobre os gamers. A gente conversava sobre os gamers. Adolescente, se você não pegar conexão e confiança, ele não vai falar com você, não. Ele fica ali no mundinho, ainda se for TDAH e autista, vixe, ele fica ali no mundinho dele, ele só olha pra você. Fica no mundinho dele. Coloca o fone, acabou. A Maria gosta de desenhar casas. Ela tem um programinha de casas e eu acho o máximo, assim, ela desenha altas casas. Pega a Maria com a idade que ela tem, leva na faculdade de arquitetura, apresenta o coordenador de arquitetura, oferece para ela assistir uma aula de arquitetura. Com 11 anos? Que legal, eu vou fazer isso. Sim. Por quê? Porque nós só falamos assim para os nossos filhos, porque você tem que ter diploma. Não tenho. A maioria dos pais. Eu também não falei para os meus filhos, pelo contrário, eu fui a maior incentivadora para minha filha abandonar a faculdade porque ela teve depressão. Não. Até a gente conversa bastante sobre isso. Mas de seguir outra carreira. Né? Tem pacientes que chegam e falam assim, porque eu não posso mudar porque meu pai sempre sonhou com isso, tudo. Você perguntou para o seu pai? Não, mas ele sempre fala. Não, então vamos começar a trabalhar a comunicação. Porque adolescente não sabe o que é comunicação. E os pais também não. E os pais também não. A gente sempre fala para ela assim, olha, faça uma coisa que você gosta, mas faça bem feito para que isso te dê dinheiro.
É só o que eu falo pra ela. O que você vai fazer tem que ser uma coisa que você faça bem feito, que você goste. Pra que você se sustente com aquilo que você goste. Se vai ter diploma, se não vai ter, não faz diferença nenhuma. Hoje em dia, diploma Não faz. serve pra nada. Agora, o que você pode fazer? O que você gosta para poder te ajudar a potencializar isso e te mostrar as possibilidades para que você se mantenha dentro disso? Traz o inverso. Né? Então, assim, olha, eu vou te ajudar. O que você gosta? Você gosta? Tava pensando, acho que ela vai assistir, né? Mas tava pensando, o que você acha da gente ir na faculdade de engenharia e a faculdade de arquitetura, a faculdade de designer de interiores? Vamos lá. Você gosta tanto de casa. Tô precisando decorar esse ambiente, ajuda? O que você acha que a gente pode fazer? Ela faz. Eu falo, filha, como que faz aqui? Como que coloca ali? Ela faz. Você tá vendo que isso é trazer... Ai, mãe, eu não dou conta de estudar e tal. Não dá conta? Não. Eu como mãe fazia sempre isso. É o seguinte, se você não estudar, você sabe que tudo tem consequências, certo? Certo. Você está preparado para as consequências? Porque você pode chegar no final do ano, ter nota baixa, ficar de recuperação enquanto todo mundo está descansando. Ok? Ok. O que você prefere? Não vou estudar. Tranquilo. E quando a criança não assimila essa conversa? Você vai começar a ver o jeito que ela vai entender você. Lógico que eu estou falando disso para uma criança, por exemplo, de 15, 14, 15 anos. Só que quando nós estamos falando de uma criança de 12, 11, 12 anos, ela tem uma linguagem que é dela. É onde eu falo, nós pais temos que voltar, dar uns passinhos para trás e entrar no mundo deles. Então, quando eu descobri isso, a minha filha caçula tinha 15 anos. E eu falei assim, não, ainda dá tempo. E eu era o tipo de mãe que eles iam sair e pediam para eu estar lá com eles. Não quero sair com meus amigos, quero você. Sair pra baladinha mesmo e tal. E eu, solteira, falava, vamos. Então, quando aconteceu alguma coisa, o primeiro telefone ia tocar o meu. Então, isso daí criou uma conexão. Porém, hoje eu tenho uma filha que ela tem crises de ansiedade, que foi o que fez com que eu estudasse a neurociências para ajudá-la. Que eu falei até em outro podcast aqui. A ansiedade é algo que vem muito intrínseco no seu autoconhecimento, porque ele é um excesso de pensamentos, né? TDAH, ansiedade, é um excesso de pensamento do que pode vir a acontecer. Porém, como que eu vou reagir sobre aquele acontecimento? Você tem algum exercício para quando a gente entra em crise de ansiedade? Respiração. Você identificando que você vai entrar numa crise de ansiedade respiração, tentar focar em algo que está fora do contexto, né? Água, porque você tem que hidratar os seus neurotransmissores. E quanto menos pessoas falando, melhor. Porque às vezes a pessoa fica ali do lado, respira, não. Respiração, você já ensina a pessoa que tem ansiedade na respiração, né? A gente tem uma inspiração, segura e solta, né? Então você inspira 3, segura 4, solta 5. Você entra quase no estado de apneia. Aí isso daí vai fazer você diminuir, né? A frequência cardíaca, inclusive, e vai fazer com que você comece a se controlar. Sim. Mas o grande problema é que quem tem ansiedade, eu não sei se você já teve crise de ansiedade, mas quem tem crise de ansiedade, ela acha que não tem solução, que ela vai pifar, tanto que se ela chega no hospital, é confundido com um infarto. Ela acha que ela vai ter um infarto. Tem gente que sente dor. Tem umas crises que são graves, né? Exato. Graças a Deus. Não, eu não tenho crise de ansiedade, não. Eu sou uma pessoa ansiosa, porque eu sou imediatista, quero resolver. Mas eu sou, ao mesmo tempo, muito tranquila, assim, não tenho... Agora, para quem tem crises de ansiedade que são descontroladas, né? A primeira coisa, regulação de rotina, alimentação, sono, informação e desenvolvimento do autoconhecimento. Seja qualquer idade. E tem também crises de irritabilidade, de ficar muito irritado. O TDAH tem isso também? Tem. Tanto que uma das queixas maiores de adultos com TDAH é realmente a irritabilidade. Rompantes, assim. A reação, a reatividade. A reação à frustração.
Eu lendo alguma coisa sobre isso, parece que existe uma característica do TDAH que a frustração não sabe lidar com ela. É isso mesmo? Seria assim, por exemplo, eu tô conversando, eu sou TDAH nível hardcore. Aí eu tô conversando com você, eu tô falando, na minha cabeça eu já falei, já respondi, entendi, já fiz. E eu tô falando com você e você não entende aquilo. Né? Como assim? Então, assim, você se torna reativo a tudo que o outro faz, porque é como se inconscientemente você não conseguisse perceber que o outro, ele não tá te entendendo mesmo. Ele não tá na... Não, ele não tá no teu ritmo. Ele tá no ritmo dele. E nós sentimos isso também, porque as pessoas olham pra gente e falam assim, nossa, que maluca, né? Às vezes você só coloca lá, você já fez? Né? Você manda uma mensagem assim, você já fez? Fez o quê? Você nem falou o que era para fazer. Eu já fiz isso direto. Mas na minha cabeça... Eu alguém que faz isso de vez em quando comigo, tá sabe? se identificando. Ele fala, você já fez? Eu fiz o quê, criatura? Exato. E o inverso também. Às vezes eu falo, esse negócio do pensamento que você falou, eu achei tão engraçado. Porque às vezes eu tô pensando 1 milhão de coisas e aí eu verbalizo só o final do pensamento. Aí o meu marido olha pra mim e fala assim, você já pensou, você já realizou? Eu não sei nem do que você tá falando, você já fez, né? Eu falei, já esquece. Porque a gente, realmente, a cabeça da gente é muito louca. A gente vai com os pensamentos muito, muito além, né? Tem uma coisa que você me falou, que eu me lembrei agora, que é o medo de dirigir, que é uma coisa que você trabalha também, né? Como é que chama? A maxofobia. A maxofobia? Isso. Mudar um pouquinho de assunto, que ela falou isso pra mim, eu achei tão interessante. A maxofobia, você já ouviu falar nessa palavra? Talvez não, mas você já ouviu falar no pânico de dirigir, no medo de dirigir? Então, a Larissa vai explicar pra gente como que é isso? A maxofobia, ela é um medo de dirigir ou estar dentro de um veículo, né? Participando do trânsito. Só de estar no veículo dá medo? Também, né? Ou ela vem por um trauma exatamente pontual, alguma coisa que aconteceu, que é consciente ou não, ou simplesmente por falta de domínio mesmo e falta de conhecimento. Então, eu trabalhei, minha primeira profissão de carteira assinada, digamos assim, foi instrutora de trânsito. E eu trabalhei longos anos com isso e via que chegava um momento que eu não conseguia mais ajudar a pessoa. Parei de trabalhar, fui embora. Quando eu me formei, eu me especializei em gestão emocional do trânsito. E foi o meu TCC. Nossa, como que é gestão emocional do trânsito. No trânsito. Caramba. Aí vai para São Paulo, lá você vai... rios de dinheiro. Então, todo mundo fala, né? E só que no Mato Grosso do Sul também a gente tem bastante evidência, tá? Ah, é? Sim. Quem não conhece alguém que tem medo de dirigir ou tirou a habilitação, guardou na gaveta e nunca mais dirigiu? O meu medo de dirigir, eu acho que é um dos grandes fatores por eu ter casado, sabia? Porque daí você faz ele de motorista. Não, porque logo que eu conheci meu marido, eu não gosto de dirigir. Eu dirijo por obrigação. É uma coisa que me deixa tensa. Eu não curto. Eu trabalhava na Record e eu tinha que atender um cliente numa inauguração de um hotel. E aí meu diretor falou assim pra mim, Débora, foi onde eu conheci meu marido, você tem que levar um jornalista. E aí era um casal, era ele, apresentador, e a Valéria Leite. E aí eu liguei pra Valéria, a Valéria falou, Débora, eu não posso ir sábado de manhã porque eu tenho filho pequeno. Falei, tá, eu vou ligar pro Og. Aí eu liguei pro Og e falei, Og, você vai ter que ir, eu já tô te intimando porque você vai ter que ir. Só que eu quero que você me dê uma carona, porque a gente ia pegar BR, cara, não me larga na BR. Tanto quando a gente viaja, que ele fala, Débora, você vai ter que dirigir, eu falo, eu tenho medo. E esse medo de pegar BR, de ver aqueles carros rápidos, ele foi dirigindo, eu fui no carro com ele, e essa de ir no carro com ele, aconteceu um monte de história no caminho, e a gente tá casada há 17 anos por causa do medo de dirigir. Tá vendo? É positivo nesse caso. Positivo. Mas nós temos muitas pessoas que têm um medo, é um medo irracional, tá, Débora?
de dirigir mesmo. A pessoa, ela entra no carro, ela tem crises de pânico. Eu já tive evidências, assim, de dar aula para pessoas que ela tem que parar para poder respirar, de sair, de desmaiar, de colocar tudo para fora. Caramba, e tem. Tem muito. Então, a amaxofobia, ela trata esse medo irracional de dirigir. A maxo é dirigir e fobia é pânico, né? E eu tenho especialização em tratar pessoas com a maxofobia, que é uma ansiedade. Você tem dicas para quem tem medo de dirigir? Tenho. Conte, dê-me, mande. Olha, dentro da amaxofobia, a gente trabalha na terapia cognitiva, a gente trabalha a dessensibilização. Então, eu começo trabalhando a pessoa para ela começar a se sentir pertencente ao trânsito, né? Se você tem que dirigir, não tem jeito, mas você consegue controlar, respiração, né? Procura não colocar pessoas que vão estar falando negativamente ou opinando do seu lado, né? Comece a treinar sozinha, na quadra, uma quadra, depois 2 quadras, 3 quadras, em um horário tranquilo, e depois você começa a fazer o caminho do trabalho, começa a se expor. Mas o comportamento dentro do carro, ele tem que ser de total atenção. Nós temos até, quem tem TDAH, quando ele vai fazer a prática veicular, tudo, ele entra na autoescola, nós temos uma lei que possibilita que ele tenha o dobro de tempo, por exemplo, para fazer o exame, né? Por conta do TDAH. Dava aula para autista também. E o que acontece nesse caso? A pessoa, ela tem medo ou do trânsito ou do veículo. Então, medo do veículo? Do veículo, de perder o controle do veículo. Aí, o que você pode fazer? Você pode ir treinando de pouquinho em pouquinho. O que eu sempre indico você precisa saber quem você vai dominar, seja o carro ou na vida. Então, primeira coisa, conhecer. Você precisa entrar no carro, colocar no ponto morto, acelerar até aquele barulho ficar estrondoso para você saber que não vai acontecer nada, né? Saber trocar as marchas, tudo. Agora, se você entra no carro e você trava, você precisa de um acompanhamento, porque você pode vir a travar no meio do trânsito. A travar no meio do trânsito com uma buzina. Ou com alguém passando e falando com você. Então, esses dias eu vi um carro com uma placa lá, não buzine, sou recém-habilitada, posso afogar o carro. Quase que eu desci e deixei meu cartão. Vamos bater um papo. Porque quando você gosta, você falou, não gosto de dirigir, eu sinto travada. Eu vou na contramão. Peraí, você vai aprender a gostar. Aí você destrava. A não ser que você teve um episódio traumático, que às vezes você não lembra. Só se eu não lembrar, porque assim, eu acho tão tenso, eu prefiro ficar no carona. E eu adoro pegar a estrada com meu marido, mas assim, quando ele fala, você vai ter que dirigir, eu falo... Só que daí eu vou te fazer uma pergunta, você gosta de pegar a estrada com ele? Você confia nele? Muito, ele dirige muito bem. Se você confiar em você, você também vai dirigir muito bem. Eu não dirijo mal. Dirigir muito bem com satisfação. Mas não é uma coisa que eu curto. Porque tem as pessoas que não curtem. Eu não curto dirigir. Eu acho que a maxofobia não tá em você. Não, em mim não tá. Eu não tenho medo de dirigir. Assim, quando eu vou pegar... Talvez porque eu não enxergue muito bem, eu não sei. Eu não sei explicar, mas quando eu vou pegar a autoestrada... Você fica tensa. Eu não sinto que eu dirija bem a ponto, sabe? Eu já vi, quando foi muito, eu precisei sair, por exemplo, de Ribeirão para São Paulo, pegar uma estrada mais longe, quando eu morava lá em São Paulo, eu ia, mas eu ia muito a contragosto. Eu ia porque eu tinha que ir. Eu vou de boa, eu tô sozinha, eu vou de boa, eu dirijo. Mas não é uma coisa que eu me sinto assim. Se eu tivesse que me dar uma nota de 0 a 10, eu tô me dando 7,5. Eu acho que eu não sou a pessoa que vai fazer uma super ultrapassada. Talvez porque o meu marido dirige muito bem. Daí eu fico meio assim. E talvez porque quando eu tô no carro, ele tá do meu lado, ele me enche o saco, entendeu? Maridos. Olha isso aqui, você já pode ir. É o Noel, Ibrahim.
tô dirigindo. Vai, Débora. Eu digo, eu vou na hora que eu puder. Não acontece. Isso é um grande problema, que a gente tá dirigindo, aí você tá lá no seu tempo, esperando. Às vezes o carro tá 300 metros de distância, você não se sente segura pra ir. Aí depois você se pergunta assim, ai, por que que eu não fui, né? E o teu marido tá lá. Vai, cara, o carro tá lá. Entendeu por que que é interessante a pessoa que está do lado? Eu falo para quem estiver me ouvindo, por favor, não aprendam a dirigir com marido, pai, namorado, porque o nível de intimidade pode causar um trauma. A gente sempre briga quando eu tô dirigindo. Pode causar um trauma, é evidenciado. Tanto que quando eu trabalhava. Hoje de manhã eu estava resolvendo um assunto assim. Na autoescola, por exemplo, dependendo do instrutor, você desiste. Aham. Você desiste Faz todo exatamente sentido. porque ele não tem habilidade emocional de lidar com aquele momento. E os instrutores não são preparados para isso. Né? Eu sei que não são, porque os cursos de instrutores são técnicos. Né? Então, hoje que eles estão. O Detran exige que coloque uma habilidade socioemocional para você aprender a lidar. Só que você precisa de muito mais tempo para você ter empatia, você entender como que é o comportamento humano, tudo. E os instrutores não são preparados para isso, é raro. Né? Existe, mas normalmente são psicólogos já formados, que assim como eu, se desenvolveram na área. Mas eu falo, às vezes a pessoa me procura e fala assim, ai, porque eu posso aprender com meu marido? Não. Ah, mas ele é tão tranquilo. Não, vai brigar. Vai brigar. É uma Porque coisa ele impressionante. sabe, você não. Então, uma pessoa que entende, ela vai ter didática para te ajudar. Né? Agora, uma pessoa que só sabe, porque dirigir nada mais é do que você instruir o seu cérebro a fazer movimentos repetitivos até a perfeição, aonde você já começa a ser automático e parou de pensar no que você está fazendo. Só que como que você vai ensinar uma pessoa leiga, né, que não sabe, você aprendeu a dirigir tentando, como que você vai desenvolver uma didática para ensinar ela? Aí você também tem medo dela bater o teu carro, né? Porque é o que acontece na maioria das vezes com marido e namorado e pai. Você tem medo dela bater o teu carro, dela te colocar numa situação em que você possa se machucar, e isso é inconsciente, tá, Débora? Ai, não, se bater o carro, conserta. Dentro de você não é bem assim que funciona. Ai, olha, eu vou te falar, se eu puder dar um conselho para os maridos, eu digo por experiência própria, até para minha mãe, às vezes, que está comigo do lado, a mulher é diferente. Eu, do meu jeito de ser, se você tem o seu tempo, o seu mapa de mundo, você sabe a hora que você vai se sentir segura para ultrapassar, se você está enxergando direito, no meu caso, que uso óculos, se eu tô vendo, se meu grau de visão vai até ali, ou se eu me sinto segura para ir, ou se eu não me sinto. E não tem coisa pior do que você tá dirigindo. Aí você vai ultrapassar, ou você vai passar uma, como é que chama? Uma bifurcação. Você tá olhando a pessoa, vai! E às vezes você vai para agradar, e nessa de ir para agradar, você bate o carro, porque você não tá no tempo da pessoa e nem tem a capacidade de direção da pessoa. Então isso é muito ruim, e isso causa briga mesmo entre marido e mulher dentro do carro, né? Ah, você não foi? Não foi porque eu não me senti segura para ir. Exato. E aí eu não fui, aí dá briga. Ou então você tá no carro, você olha e a pessoa que tá do seu lado tá olhando também, tá buscando. Eu fico maluca, por isso que eu acho que talvez eu não gosto muito de dirigir com alguém dentro do carro, por isso. Porque eu tenho meu tempo. E às vezes você nem bate o carro, mas olha como que isso é tão profundo dentro da nossa mente, tá? Se numa situação dessa, você passa por uma situação de apuro e dá aquele medo, aquilo ali já é o suficiente para você não querer de novo. Por quê? Porque é o medo de perder a vida, bater o carro, criar uma situação de estresse que a gente fala que se transforma num trauma. E às vezes você não lembra. Né? Então, esse trabalho é um trabalho assim, quando eu consigo identificar, a gente sempre faz uma consulta antes, e eu consigo identificar se a pessoa só tá com falta de conhecimento, de técnica e habilidade, ou se a pessoa realmente tem o pânico. Né? Técnica e habilidade é rápido, 2, 3 sessões resolve. Agora, quando ela tem o pânico, é um protocolo todo a ser seguido. E é tão engraçado, e eu gosto muito de falar sobre isso, porque a gente vem falando sobre TDAH, autismo, ansiedade, tudo. Aí, o que entra nesse protocolo? A primeira coisa é autoconhecimento.
Sempre. Sempre. Aliás, autoconhecimento, Larissa, é o que move o ser humano para frente ou para trás. A Exato. falta dele ou O ele o representa. conhecimento dele. É. Aí eu já tive casos, né, de pessoas que começaram a fazer o acompanhamento de amaxofobia comigo e melhora relacionamento, melhora a vida profissional, melhora a vida financeira, exatamente porque é como se ele transferisse para aquela situação do carro toda a carga negativa que ela tem na vida. Que doideira. Então, para você ver como que é algo muito mais profundo do que as pessoas imaginam. Né? Então, a pessoa, quando ela começa a buscar o controle sobre o veículo, é como se o veículo ele começasse a ser objetificado por algo que você não consegue controlar na sua vida pessoal. E quando você desenvolve o controle sobre aquilo, que você assume a sua posição de volante, que eu falo, é como se você assumisse a sua posição de vida. Então, começa a melhorar e desenvolver vários setores. Olha, é uma explicação extremamente interessante, né? Você foi falando, eu fui me imaginando, como é que sou eu no volante? Eu sou calma. Às vezes eu me anuncio para aqueles lugares, assim, né? Mas eu sou de boa, eu sou tranquila. Eu gosto de dirigir, amo dirigir. Aprendi a dirigir com meu pai, que era uma pessoa extremamente tranquila. Hoje a gente tem intimidade e a gente brinca muito dentro do carro, mas até pela idade, meu pai dirige, 80 anos dirige, contra gosto. Mas ele entra no carro comigo, assim, eu entro no carro com ele, ele já sabe que ele vai sentar no banco do carona. Mas ele fica dando palpite e tudo, mas como eu sou muito posicionada, eu olho para ele e falo, você quer volante? Quer vir aqui dirigir? Ele, não, aí eu já te ensinei porque eu não queria mais dirigir mesmo. Mas brincando tudo. Agora você pega uma pessoa que tem medo, que não sabe responder, e às vezes ela coloca o marido, namorado. Eu tenho um casal que eu desenvolvo a esposa, e às vezes eu esqueço e deixo o marido ir na frente pra gente treinar. Acabou. Não, eu falo, para o carro, esqueci, desculpa, você para trás, eu para frente. Ele soa, ele não fala muita coisa, mas só no amor dele já fala assim, amor. Já sabe. Não, eu e o Og, quando eu tô dirigindo, geralmente a gente briga. A gente é do ser humano, né? Mas é algo que não é tão difundido, as pessoas não conhecem tanto, acham simplesmente que tem que desistir, ou que elas não são capazes. Aí acaba... No caso assim, do relacionamento marido-mulher, você falando tudo isso, eu tô fazendo uma autoanálise. O que a gente tem que fazer? Eu sei que eu não gosto, quando eu tô dirigindo, que fale comigo, que me dê palpite. Me deixa dirigir dentro do meu mapa de mundo, da minha insegurança, do meu jeito, na hora que eu sentir vontade eu vou. E aí, acho que os dois equilibram. Daí quando ele vem e fala, Débora, por que você não foi? Eu explodo na hora, eu falo, porra, dirige esse carro. Lembrando que você pode ter TDAH também. Não, mas eu tenho, é óbvio, você entendeu? Então, assim, o meu TDAH ajuda muito. Então, assim, os dois... Então, agora, depois de hoje, né, meu bem? Né, meu amor? A gente já sabe, quando a gente estiver dirigindo. Você não fala nada, me deixa fazer minhas cagadas. Tenta não sair com pressa. Assim, você quer que eu dirija pra você? Aí eu dou o carro pra você, a gente fica de boa, a gente não briga. Entendeu? Mas você vê que é posicionamento, né? É posicionamento. O que você quer? Quer ser feliz ou quer ter razão? Essa frase o meu marido usa muito. Eu prefiro ser feliz do que ter razão. Eu também, então, prefiro. Então, vambora. Mas é basicamente isso. Eu adorei nossa conversa. Acabou nosso tempo. Olha, gente, hoje a gente não passou, foi certinho, pontual, o marido gosta. Aí, ó. Foi muito bom, Larissa, obrigada. Imagina, eu que agradeço. Olha, eu tenho certeza que não só eu, mas várias mães, vários pais por aí, pais de TDAHs ou pessoas com TDAHs agora se sentiram um pouco mais amparadas. Eu aprendi muito. E, gente, acompanhe a Larissa nas redes sociais. Vou deixar na bio, lá na descrição, aqui no YouTube, o endereço dela para vocês seguirem ela. E a Larissa tem muito para ensinar. Você dá curso? Sim, eu dou treinamentos e faço acompanhamento para quem realmente gostaria de desenvolver o TDAH a seu favor e
faço roteirização de ciclo circadiano, que é exatamente para as pessoas que querem controlar a ansiedade, trabalhar a maxofobia. E você faz online também? Faço 90% é online, Débora. Perfeito. Hoje, 90% dos atendimentos tem no Brasil é online. Então, ó, quem quiser seguir a Larissa, quiser saber mais informações, aqui na descrição do vídeo vai ter o endereço dela, os contatos dela. E é isso, gente. Larissa, você quer deixar algum recado? Olha, a gente falou... Olha pra onde? Ela olha pra onde? Até gaguejei. Olha pro meio. A gente falou tanto sobre autoconhecimento e eu convido cada um de vocês realmente para buscarem esse autoconhecimento. O nosso cérebro, ele é uma máquina que precisa de todo o resto de funcionamento e nós podemos sim ter controle para ter uma vida muito mais plena, saudável e performática. Então, quem quiser saber mais, eu convido realmente a vir se inteirar com os assuntos que eu coloco lá na rede social. E é isso, essa foi a Larissa Galli, neurocientista. A gente falou muito sobre TDAH. Espero que, assim como me ajudou, como me trouxe muita informação, tenha trazido para você também. A gente sabe que nós pais temos essa dificuldade em entender e lidar com isso, mas tudo tem solução. Para todo problema, uma solução. E se você gostou, curte, comenta, compartilhe. Toda segunda-feira às 18 horas um vídeo novo para você aqui no Ponto D Podcast. Obrigada e até a próxima.